Bom, no exemplo passado vimos memoization em Python e como implementar essa função que faz uma memória dos dados e agiliza, na verdade reduz o tempo computacional das funções. Nesse exemplo 25, nós vamos ver o gestão de arquivos, né, o read-write, leitura e escrita em arquivos, que no Python a sintaxe é bem fácil, então isso é uma funcionalidade interessante. Veja aqui que eu vou imprimir, buscar ou imprimir na pastinha 25, então eu coloquei assim no sistema para ele adicionar esse endereço x25 aqui, que é onde eu tenho inclusive eu vou deletar esse arquivo aqui, onde eu estou com esses arquivos de texto que eu vou ler. Mas mesmo no arquivo de texto eu vou colocar o endereço dele. Então, para ler os dados de um arquivo, a gente usa a função open e o nome do arquivo e um R de read, esse R aqui entre parênteses de read, né? E ele pode ser opcional. E para fechar, você põe esse nome do arquivo .close. Então vamos ver um exemplo desse tipo de funcionalidade no Python. Então eu defino aqui uma variável f, um objeto, né, na verdade, né, f objeto, uma função, um objeto, né, f objeto, sei lá, qualquer nome, que vai receber open e um arquivo add lesbian, que no exemplo lá que a gente está seguindo do tutorial é um poema de um romano louco apaixonado por uma mulher que chama Lésbia. Não tem nenhuma apologia a nada aqui. Então tá, aí desse endereço ele vai ler esse arquivo de texto, read, ou poderia colocar o f-objeto open add lesbian. E aí, sem o R, né? E aí o que eu faço? Para cada linha em esse objeto, esse arquivo de texto, né? Print line rstrip para quebrar essa linha, né? E depois fecha o arquivo. Então é muito importante fechar o arquivo. E aí ele abre esse arquivo, lê, read, e para cada linha ele lê até o final da linha e quebra a string no final dela e imprime cada linha aqui desse poema aqui na tela, na verdade, né, do prompt, né, ou no terminal. Então aqui você tem um poema em romano, sei lá, mas é um poema doidão aí que eu não sei nem traduzir. Vivamos, my lesbia, ataque a news, sei lá. Beleza. Então, mas é importante quando você tem fj igual open, for line in f-object, você ter essa função f-object.close, né? O nome do arquivo .close. Para não se preocupar em fechar o arquivo, então em vez de colocar f-objeto é igual a open, você pode usar da funcionalidade with open, e aí você coloca o endereço do arquivo read as f-object. É diferente a sintaxe, mas aí não tem essa necessidade de colocar a função de fechar o arquivo, ok? Então internamente da função a sintaxe é a mesma, só que primeiro aqui você coloca with open as o nome do arquivo que está sendo lido, e aí ele vai imprimir esse mesmo poema. Então duas vezes aqui nós já imprimimos o poema, ok. E na hora de escrever um arquivo, criar um arquivo, aí você tem a função fh, por exemplo, o nome da variável open, a mesma coisa. Aí eu estou querendo criar um arquivo que chama exemplo 25.txt, em vez de R de read, um W de write, né? E é muito importante fechar o arquivo, ok? Da mesma forma como a gente viu no read, né? A gente pode mudar a sintaxe e colocar with open write, o W aqui, né? E f.write, e aí a gente escreve uma coisa no arquivo exemplo 25. Na verdade a gente vai, embora esse arquivo exemplo 25 não exista,
Quando a gente põe open e o endereço e o nome do arquivo e escreve alguma coisa lá dentro, que aqui tem a função write, assim como aqui tem a função write, vou fazer isso 2 vezes, aí ele vai criar o arquivo, vai escrever essa frase, escrever ou não escrever, eis a questão, com enter aqui e tal, e aí vamos ter o arquivo exemplo 25.txt. Então eu vou só comentar as linhas acima aqui, porque nós não estamos mais abrindo esse arquivo, mas nós estamos criando um arquivo. Veja aqui, o resultado aqui não é nada, mas na nossa pastinha nós temos o exemplo 25 aberto aqui, escrever ou não escrever, eis a questão. Ok. E agora o que a gente pode fazer também? Ler e escrever simultaneamente um arquivo, e no mesmo momento que se lê, você altera o arquivo e imprime os resultados, né? Então a gente vai fazer isso com o arquivinho add_lesbian, e aqui a gente vai abrir o arquivo como fObjectIn, uma variável, aqui é o fObjectOut, uma outra variável, e aqui a gente vai abrir como se fosse uma abertura como sem o R, mas como se estivesse lendo, né? Read, a mesma coisa. E em seguida eu vou abrir um novo arquivo, flesbian2 write, que nós temos um W de write, né? E aí o que eu vou fazer? Nesse arquivo for line in object in, que é o de cima, eu vou pegar e imprimir as linhas que eu li, né? Print line.stripped, então para cada linha desse arquivo. E aí no fObject.out, que é o de baixo, eu vou escrever essas linhas de cada um desses dessa linha do arquivo anterior, com a seguinte formatação: A, 2 pontos, e a string alinhada à esquerda. Lembram dessa setinha à esquerda? Então uma string alinhada à esquerda, formatado, sendo que o A recebe um número inteiro em formato de string. E o que isso significa? Como isso aqui é um loop, e ele ainda esse i, você tem um i mais 1 aqui dentro desse loop, esse i vai ser impresso com 2 pontos na frente de cada linha. Então vai numerar as linhas desse poema maravilhoso. E aí é o número e o 2 pontos. Ok? Nós temos aqui mais 2 pontos, mais a linha, mais line, aqui ó, line de cada object in. E aí depois ele vai fechar o object in, depois fechar o object out e pronto. É isso que nós vamos fazer aqui. Então ele pegou o arquivo do add_lesbian e imprimiu aqui, como a gente viu, né? A gente pediu para imprimir, depois ele abriu o arquivo do add_lesbian e pediu para escrever no outro arquivo add_lesbian2. Então abrindo esse add_lesbian2, então você tinha aqui o add_lesbian original e depois o add_lesbian2 numeração das linhas, aquele espacinho, 1, 2 pontos e as linhas. Então nós temos 17 linhas, tudo numerada. A gente alterou o arquivo de entrada e de saída. Bom, para aqui a função write usou fopenw de write para escrever um novo arquivo, mas se for só adicionar elementos a um arquivo, em vez de escrever tudo do zero, a gente pode usar o A de append, né? Em vez de simplesmente w e usar a função full, por exemplo, uma função qualquer .write. Então, aqui, se o arquivo for muito grande para ler todos os arquivos, ele de uma vez só, né? Você pode usar uma função, por exemplo, uma variável open.readlines, ele lê todos os arquivos, lê as linhas de todos os arquivos, e aí você pode imprimir esse poema aqui, por exemplo, né? Então vamos comentar esses códigos acima. Me rodar, até agora não foi feito nada. Bom, esse aqui também não. Aqui nós lemos esse arquivo add_lesbian e podemos imprimir essa variável poema como se fosse uma lista, ok?
uma lista muito grande dentro de uma lista. Então nós temos cada linha como se fosse um elemento de uma lista. Então nós temos o poema inteiro numa lista. Podemos também ler esse poema, o computador lê, né, o poema, né, porque a gente não consegue ler, que é em latim. Ler, read, open, add lesbian, sem nada seria o read, né, em vez de read lines. E aí nós podemos imprimir uma parte dos elementos desse poema. Então você tem aqui a parte das strings 36 a 54. E aí, da string 36 a 54, caractere 36 é vivamos my lesb, que seria aqui essa parte. Ok, pode sim. Vivamos seria aqui add lesbian, do 53 a 54 seria aqui, ó, esse elemento desse poema, do 36 ao 54 ficaria só esse vivamos my lesb. Ok? Então é isso a funcionalidade de read-write no Python.